Olá, boa tarde. Mudanças no marco legal do Sistema Nacional do Emprego e mais proteção para crianças, filhas de pessoas presas. Temas de projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos projetos altera o marco legal da primeira infância para garantir maior proteção a crianças que têm pais ou mães presos. O texto, que segue para análise da Comissão de Direitos Humanos, estabelece preferência no atendimento assistencial a filhos pequenos de presidiários e prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso de mulheres presas que estejam amamentando. Garante, de fato, o cumprimento da pena em liberdade a essas mulheres, não é? Porque o entendimento é que a pessoa que cometeu o crime é que tem que receber a pena e não apenas ser extensiva às crianças. O Estado tem que dar condições para que essa mãe ou esse pai cuide do seu filho em condições dignas. Ele tem que ter um espaço próprio para a criança, né? E se não tiver, o juiz deve proceder à prisão domiciliar. Outra proposta aprovada pelos senadores cria novos mecanismos de gestão e financiamento do SINE, Sistema Nacional de Emprego. Além de ajudar a inserir trabalhadores no mercado, ele também emite carteiras de trabalho e participa da gestão do seguro-desemprego. A proposta aprovada prevê que a transferência de recursos do sistema para estados e municípios possa ser automática e também possibilita operações de crédito internacionais para reforçar o caixa. É hora de se buscar a modernização desse sistema. Faltam normas, padrões de atuação e um modelo de gestão que assegure efetividade a essas políticas de emprego. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira projeto que torna nula a cobrança de taxa de cadastro em contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis por meio de pagamento em prestações. Relatório do senador Davi Alcolumbre considerou ser inerente à atividade da instituição financeira o risco, não sendo justo transferir o ônus da consulta de dados ao próprio consumidor. A matéria segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal recebeu na manhã desta quinta-feira a Miss Mundo 2017, Manushi Chilar, recebida pelo senador Paulo Paim. A Miss é reconhecida pelos projetos de inclusão social que desenvolve. Manushi Chilar tem apenas 20 anos, mas é responsável por mobilizar o seu país com projetos de inclusão social. Nascida na Índia, a estudante de medicina ganhou o título de Miss Mundo 2017. Durante o concurso, ela desenvolveu um projeto de conscientização sobre a importância da higiene menstrual, em que visitou 20 aldeias e levou informação sobre o tema a mais de 5.000 mulheres. Aqui no Brasil, ela tem apoiado a luta contra a hanseníase e ajudado a APAI a promover a inclusão de adolescentes e adultos com síndrome de Down no mercado de trabalho. O presidente em exercício do Senado, Cássio Cunha Lima, falou nesta manhã sobre a pauta de votações no plenário para esta tarde. Nós teremos a aprovação a apreciação, melhor dizendo, de algumas matérias que foram aprovadas ontem na CAI. Uma delas diz respeito à fixação de competência entre o Banco Central e o CAD na regulação, por exemplo, de tarifas bancárias, de taxas que o CAD não atua no presente momento nesse campo. Temos também a proposta que diz respeito à regulamentação de até onde vai a responsabilidade individual das pessoas físicas em relação a problemas das pessoas jurídicas. É uma regulamentação nova que vai destravar um segmento importante para a nossa economia e, além disso, indicação de embaixadores, de autoridades e também outras matérias de menor expressão. Mas temos uma pauta, acredito que, razoável para o dia de hoje. O Senado aprovou nesta terça-feira 2 projetos voltados à educação. O primeiro incentiva as escolas a promover a cultura da paz e o segundo inclui nos currículos a educação alimentar e nutricional. Veja estes e outros destaques do plenário na reportagem de Soraya Mendanha.
O primeiro projeto aprovado determina as escolas promoverem ações de conscientização, prevenção e combate à violência, especialmente o bullying. A ideia é construir uma cultura de paz nas instituições de ensino. As pessoas têm que aprender o respeito, têm que aprender a tolerância ao diferente, têm que aprender que as pessoas são umas de um jeito e outras de outro, e que elas não podem ser abusadas, e isso pode ter efeitos muito negativos no desenvolvimento de um adolescente e mais ainda de uma criança. Este é um projeto da mais alta significância, porque é um dado oficial de um diagnóstico feito nos estabelecimentos de ensino que comprovam que 69,7% das nossas crianças e jovens já sofreram algum tipo de agressão. Outro projeto inclui o tema Educação Alimentar e Nutricional nos currículos do ensino fundamental e médio. A intenção é reduzir a obesidade infantil e assegurar aos alunos informações sobre alimentação saudável. Em adição, adultos com pouca formação ou com hábitos alimentares inadequados terminam por reforçar o interesse de crianças e adolescentes por uma dieta pouco nutritiva. Os senadores validaram ainda um acordo entre Brasil e Paraguai para a construção de uma ponte rodoviária sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Nós vamos ter o chamado corredor bioceânico, tão sonhado e tão importante, não só para Mato Grosso do Sul, mas para toda a região sudoeste, e eu diria, de Rondonópolis para baixo, os produtores rurais todos vão querer escoar essa produção, porque ela encurta em 8.000 quilômetros. E esses 8.000 quilômetros darão muita competitividade aos nossos produtos. Além disso, acataram uma emenda da Câmara dos Deputados ao projeto que cria o Dia da Celebração da Amizade entre Brasil e Argentina, a ser comemorado anualmente no dia 30 de novembro. É cada vez mais comum o fornecimento a terceiros de dados pessoais armazenados na internet. Os riscos dessa quebra de privacidade foram o tema de uma sessão de debates ontem no plenário. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem quase 120 milhões de pessoas conectadas à internet. O número equivale a cerca de 60% da população acima de 10 anos de idade. Para proteger os dados pessoais e de navegação desses usuários, o Congresso Nacional discute um marco legal que garanta tanto o direito à privacidade na rede, quanto os interesses das empresas que detêm as informações. Reconhecemos que a proteção à vida privada é um direito fundamental, sem a qual não há pleno desenvolvimento à personalidade. Ao mesmo tempo, defendemos o balanceamento de interesses constitucionais relevantes com a livre iniciativa e a segurança jurídica. O titular da informação não deve ter seus dados utilizados aleatoriamente. Precisa ter conhecimento de quem maneja as informações e com que finalidade. Deve poder suspender ou ratificar as referências incluídas em bancos de dados. Recentemente, um escândalo envolvendo o Facebook deixou muita gente preocupada. Os dados pessoais de mais de 50 milhões de pessoas estariam nas mãos de uma empresa britânica por causa de um teste psicológico que circulava na rede social. Tornou-se evidente que a proteção de dados pessoais não é um luxo, mas antes uma necessidade. Mais de 100 países já adotaram leis gerais de proteção de dados. No Brasil, o tema é tratado de maneira dispersa na legislação e não existe um órgão especializado que garanta a privacidade dos usuários da rede mundial de computadores. Trará segurança jurídica mediante a harmonização de conceitos, elevando a proteção aos direitos individuais das pessoas e ao fomento da economia digital. Porém, caso essa legislação nasça sem uma autoridade de proteção de dados, ela será manca, provavelmente sem eficácia. Este advogado destacou o dispositivo do projeto de lei que permite o uso de dados pelas empresas sem prévia autorização do usuário, desde que seja por um legítimo interesse. Por essa razão, o legítimo interesse
interesse deve ser regulado, prevendo-se ainda que o mesmo se dê por interesse meramente econômico, pois a livre iniciativa e a inovação que germinem no mercado nacional devem também ser preservadas, desde que não infrijam qualquer direito e garantia fundamental dos seus usuários. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados também tem discutido o tema. Foram 13 audiências públicas, um seminário internacional, um sem número de encontros bilaterais, e quero crer que esse seminário, a meu juízo, se soma nesse esforço do Parlamento de buscar construir um processo, produzir o amadurecimento do processo legislativo, de modo que tenhamos uma lei adequada. E, por certo, as duas casas estão atuando com muita convergência, com muita identidade, e nós vamos manter esse diálogo. E mais 2 sessões de debates temáticos vão ser realizadas. A primeira no dia 9 de maio, para discutir a paz no processo eleitoral. E outra no dia 18 de junho, para lembrar o Dia do Orgulho Autista. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que reformula atribuições, jornada e condições de trabalho e outros aspectos da carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Outra lei publicada hoje cria o Programa de Regularização Tributária Rural. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.